Edson Dantas, sou professor de ensino médio e estarei responsável pela recuperação de ciências de vocês, tá certo? Então vamos começar falando sobre os métodos contraceptivos, toda a introdução, quais são esses métodos, até a gente poder chegar nas ISTs, ok? Existem diferentes tipos de métodos contraceptivos e nem todos se adaptam ao estilo de vida de determinada mulher ou homem. Para que um método seja eficaz, é importante não avaliar somente os índices de falha, mas também se há conforto, acessibilidade, riscos à saúde e até mesmo se corresponde ao objetivo pretendido, que pode ser prevenir uma gravidez momentaneamente ou então para sempre e também doenças sexualmente transmissíveis. Os métodos contraceptivos podem ser classificados em 5 tipos básicos: os comportamentais, os hormonais, os de barreiras, os intrauterinos e os definitivos. E aí nós vamos detalhar cada um deles. O que é importante frisar, gente, os métodos contraceptivos não são somente para evitar uma gravidez indesejável. Ele também é exclusivamente preciso para evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Os métodos comportamentais, ou também conhecido por naturais, baseiam-se em mudanças no comportamento sexual, como abstenção sexual no período fértil e relações em que o esperma não é colocado no interior da vagina. A tabelinha e o coito interrompido são exemplos de métodos comportamentais. Ou seja, os métodos comportamentais nada mais nada menos é do que a mudança de comportamento entre o homem e a mulher. Né? Evitar ter relações no período em que a mulher esteja fértil, estar de olho na tabelinha para poder saber quando é que vai ser o período que pode ou não ter relações sexuais. Os métodos hormonais são medicamentos que contêm hormônios que atuam evitando a ovulação ou dificultando a passagem do espermatozoide através do espessamento do muco. Dentre os métodos hormonais, destacam-se os contraceptivos orais combinados e os contraceptivos orais constituídos apenas de progesterona. Os métodos de barreira impedem fisicamente que o espermatozoide encontre o óvulo, funcionando, portanto, como barreiras mecânicas. Como exemplo desse método, podemos citar a camisinha e o diafragma. Os dispositivos intrauterinos são estruturas colocadas no interior da cavidade do útero, que atuam impedindo a chegada do espermatozoide às tubas uterinas. Como exemplo, podemos citar o sistema de liberação intrauterino de levonorgestrel, o SIL-LNG, e o dispositivo intrauterino de cobre, mais conhecido como DIU. Os métodos definitivos são aqueles em que são feitos por processos cirúrgicos e que promovem a esterilização, que pode ser do homem ou da mulher. São exemplos de métodos definitivos a laqueadura tubária e a vasectomia. Ou seja, os definitivos, nesse caso da gestação, são aqueles que depois de feito, o homem nem a mulher podem mais gerar um filho. Né? No caso, o homem fica estéril e a mulher também. O método de barreira são os que previnem as ISTs, porque são o uso do preservativo. O masculino, popularmente conhecido como camisinha, é um contraceptivo utilizado no pênis para recolher o esperma, impedindo de entrar no corpo da mulher. A camisinha é descartável e o material do preservativo é composto por látex ou poliuterano, além de prevenir uma gravidez indesejada, previne também contra as doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. Tem diferença, tá, gente? IST e DST. Conhecido também como o preservativo feminino, que é também conhecido como camisinha feminina, é um contraceptivo inserido na vagina antes da penetração do pênis para impedir a entrada do esperma no útero. O preservativo é pré-lubrificado com silicone, porém outros lubrificantes à base de água ou óleo podem ser usados para melhorar o desconforto e o ruído que o preservativo feminino pode causar.
também é um método contraceptivo e também reduz o risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis. E aí agora a gente já entra na parte das ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. As ISTs são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. São transmitidas principalmente por meio do contato sexual, seja ele oral, vaginal ou anal, sem o uso de camisinha masculina ou feminina, como uma pessoa que esteja infectada. A transmissão de uma IST pode acontecer ainda da mãe para a criança durante a gestação, ou no parto, ou na amamentação. De maneira menos comum, as ISTs também podem ser transmitidas por meio não sexual, pelo contato das mucosas ou pele não íntegra com secreções corporais contaminadas. As mucosas, gente, é saliva, certo? A saliva também não é um método comum, mas também é uma maneira de transmitir a IST. Entre as principais ISTs estão a candidíase, a herpes genital, o HPV, que é mais conhecido como papiloma vírus humano, que é a tradução da sigla HPV, o sífilis, a tricomoníase, a clamídia, a gonorreia e as hepatites virais. São as principais. Mas existem outras, tá? E aí eu destaquei 3 para poder estar abordando. A HPV, que é a sigla para papiloma vírus humano, é um vírus que infecta uma camada do epitélio, ou seja, a parte interna da bexiga, podendo causar lesões benignas como a de verrugas genitais ou malignas como alguns tipos de câncer, sendo o câncer de colo de útero e o câncer de ânus ou os mais comuns. Existem mais de 100 tipos de HPV e a grande maioria não causa câncer ou grandes complicações, uma vez que são combatidos pelo próprio organismo. Porém, sempre é necessária a avaliação de um médico para diagnosticar o risco da doença em cada caso, porque cada caso é um caso. A gonorreia, que segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, é a mais comum das doenças sexualmente transmissíveis. Ela afeta tanto homens quanto mulheres e pode ser transmitida pelo contato sexual vaginal, oral ou anal. A bactéria Neisseria gonorrhoeae, que causa a doença, pode infectar a região genital masculina e a feminina, além do reto, olhos, garganta, e articulações. E por fim, a sífilis, que é causada pela bactéria Treponema pallidum e pode se manifestar em 3 estágios. Nos 2 primeiros, acontecem os sintomas e ela é mais contagiosa. No terceiro, não há sintomas, o que faz parecer que a pessoa está curada, mas não está. Ou seja, ela é tipo... a terceira, né, digamos que ela é tipo a Covid assintomática, né? Não apresenta os sintomas, mas não quer dizer que a pessoa não esteja infectada. Pois bem, gente, esse é o assunto que vai cair na prova de recuperação de vocês, tá bom? A atividade que está sendo passada para vocês está toda baseada nesse assunto que eu estou dando para vocês. Então é necessário que vocês assistam a videoaula, prestem atenção na videoaula para poder responder a atividade e para poder realizar uma boa prova. Até a próxima.